Capítulo 5. A região limítrofe. É um engano pensar que o céu é um lugar de pura felicidade para todos. Ninguém pode colher felicidade além daquela que semeou na terra. A medida da nossa alegria lá se restringe às boas ações que praticamos na vida terrena. O panorama da vida gravado no nosso corpo de desejos, logo após a morte, forma a base da alegria no céu, tanto quanto a sentença do sofrimento no purgatório. Há duas classes para quem a existência pós-mortem é particularmente vazia e monótona. O materialista é aquele que, de tal modo, deixou-se absorver pelos negócios mundanos que nunca pensou nos mundos espirituais. Não é difícil descobrir a razão. Eles viveram uma vida moralmente equilibrada, jamais cedendo aos vícios que teriam que ser purificados nas regiões purgatoriais do mundo do desejo inferior, mas sem praticar aquelas boas ações que resultam em sensações de alegria no primeiro céu. Ter dado grandes somas em dinheiro para a construção de igrejas, bibliotecas ou parque, de nada lhe servirá ali, a menos que o doador se tenha interessado particularmente em suas dádivas, dando-se a si mesmo com o seu dinheiro. Dar dinheiro simplesmente atrairá mais dinheiro na próxima existência, mas dar a si mesmo vale mais que dinheiro, produz crescimento anímico. O materialista, ser humano de negócios, vai para a quarta região, que é uma espécie de fronteira entre o purgatório e o primeiro céu. Ele é bom demais para sofrer no purgatório, mas não o suficiente para desfrutar o primeiro céu. Ele ainda sente falta dos negócios que realizava na terra, sem ter nenhum interesse, salvo aqueles desejos que não pode realizar lá. Sua vida é uma monotonia nada invejável, embora não tenha outro tipo de sofrimento. O materialista convicto, que nega a Deus e pensa que a morte é uma aniquilação, fica em pior situação. Ele vê seu erro, mas, estando tão dissociado de ideias espirituais, muitas vezes não pode crer que aquilo seja o prólogo do aniquilamento. Pavorosa expectativa pesa terrivelmente sobre tais pessoas e é comum vê-las murmurando. Quando isso acabará? E pior que tudo, se alguém que tem conhecimento tenta esclarecê-las, elas continuarão negando a existência do espírito, tanto quanto fazia na vida terrena, chamando-o de visionário por acreditar na existência após a morte. Há muitas pessoas que, crendo que quando um ser humano paga suas dívidas, cuida de sua família e vive uma vida dentro dos padrões morais aqui, ele também se dará bem lá. Passam por um período nada invejável no mundo do desejo após a morte. Eles têm que ser admirados do ponto de vista só desta vida, mas nós precisamos cultivar pelo menos algumas tendências altruístas para progredir além de nosso status de evolução atual. Encontramos pessoas que negligenciaram as obrigações superiores na quarta região do mundo do desejo depois da morte. Há o comerciante que negociou honestamente, que trabalhou pelo desenvolvimento material da cidade e do país como um bom cidadão, pagou seus empregados com justiça, tratou sua mulher e sua família com consideração, dando-lhe todas as vantagens possíveis, etc. Ele pode até ter construído uma igreja ou pelo menos ter colaborado liberalmente, ou pode ter construído bibliotecas ou fundado institutos, etc. Porém, ele não se deu a si mesmo. Ele teve interesse na construção da igreja só pelo bem de sua família ou em relação à sua respeitabilidade. Não houve sentimento algum.
Todo seu coração estava em seu trabalho, em ganhar dinheiro ou conseguir uma posição de destaque no mundo. Quando ele entra no mundo do desejo, após a morte, ele é bom demais para o purgatório, mas não o suficientemente bom para ir para o primeiro céu. Ele foi justo com todos e não ofendeu ninguém. Por isso, não tem nada para purgar. Porém, não fez nada que pudesse lhe dar uma vida no primeiro céu, onde o bem da vida anterior é assimilado. Daí ele está na quarta região, entre o céu e o inferno, por assim dizer. A quarta região é o centro do mundo do desejo e o sentimento lá é muito intenso. O ser humano ainda sente um intenso desejo de negociar, mas como não pode nem comprar nem vender, sua vida é uma terrível monotonia. Tudo o que ele deu para as igrejas, institutos, etc., não representa nada devido à sua falta de amor. Somente quando damos com amor, desfrutamos da alegria no outro mundo. Não é a quantidade que importa, mas o espírito que acompanha a doação. Portanto, é a força interna de cada um que beneficia a própria pessoa e os outros. Dinheiro dado indiscriminadamente torna as pessoas esbanjadas e indigentes. Porém, dando amor e simpatia, ajudando as pessoas que caíram a acreditarem em si e a começar uma vida com revigorado ardor, oferecendo-nos no serviço de ajuda à humanidade, construindo tesouros no céu e damos mais do que ouro. Cristo disse: os pobres estão sempre conosco. Nós podemos não estar preparados para tirá-los da pobreza para a riqueza. E isto pode não ser o melhor para eles, mas podemos encorajá-los a aprender a lição que deve ser aprendida com a pobreza. Podemos ajudá-los a ter uma melhor visão de vida e, a menos que ele faça isso, não se sentirá bem quando passar para os mundos superiores. Ele sofrerá aquela terrível monotonia para aprender que tem que preencher sua vida com algo de real valor e que, numa vida futura, sua consciência o incitará a construir algo mais do que acumular dinheiro. Entretanto, ele não deverá negligenciar suas obrigações materiais, porque isso seria tão prejudicial quanto esquecer seu crescimento espiritual.